Olá, turma. É, Na aula de hoje a gente vai responder as principais questões, ou melhor, as questões que foram trabalhadas no primeiro simulado que vocês responderam remotamente, tá? Então eu espero que vocês estejam todos bem. A gente sabe que o momento não é fácil para vocês, nem para a gente, nem para nós professores, mas é, mesmo com essa dificuldade de vocês estarem estudando remotamente pelo canal ou mesmo pelo livro, sem nenhuma é, presença de nós professores, eu espero que vocês estejam bem e focados no estudo, né, gente? Porque vocês sabem que o momento não é fácil e vamos nos ajudar, né? Vamos nos ajudar, vamos respondendo as atividades devagarzinho. A gente está disponível para ajudar vocês pelo WhatsApp ou Facebook e qualquer coisa pode me procurar que a gente está à disposição. Então, gente, aqui a primeira atividade está aqui, né, professor Josiel, Unidade Escolar Rafael Manuel da Costa, segundo ano. Gente, a primeira atividade, ela é uma questão muito cobrada em provas, né? Inclusive, quando eu fui fazer o vestibular para a graduação em História, essa questão ela caiu é, no vestibular que eu fiz, tá? Não foi nessa mesma formatação, mas com as mesmas informações. Então a primeira questão diz o seguinte: alguns historiadores afirmam que as consequências do modelo de colonização adotado pelos portugueses para a exploração no Brasil são ainda muito perceptíveis. Devastação do meio ambiente, exploração do trabalhador rural, conflitos rurais, etc. Esse modelo é conhecido como plantagem ou plantation ou plantagem. Suas principais características são: galera, na atividade eu coloquei aqui página 35, né? Como vocês observaram na atividade das atividades que eu já enviei para vocês, todas estão direcionadas à página, tá? Então essa questão aqui, vocês iam encontrar ela na página 35, tá? Na página 35 vocês iam encontrar essa questão, tá? Ou melhor, é a resposta dessa questão. Então, gente, aqui está pedindo quais as principais características do sistema de plantation. Então, vamos lá, gente. Na letra A, o que que diz a letra A? Minifúndio, monocultura, mão de obra escrava. Gente, por que não é a letra A? A letra A diz minifúndio. Minifúndios são pequenas plantações de um produto, tá? Ou seja, é uma pequena roça, uma pequena propriedade onde eles plantam somente para a sua subsistência, né? Eles plantavam milho, feijão, somente para subsistência. Não tinha a ideia de exportar. Então aqui já está errado, né, gente? Monocultura está certo, mão de obra escrava está certo. Então aqui a alternativa que deixa a questão errada é esse minifúndio bem aqui, tá? Porque o sistema de plantation, gente, eram grandes propriedades, ou seja, o latifúndio, né? O latifúndio é o oposto do minifúndio, tá? Então, quando cai numa prova as características do sistema de plantation, é latifúndio, viu? Latifúndios são grandes extensões de terra, tá? Letra B, latifúndio, ok. Mão de obra assalariada, tá errado, né, gente? Galera, aqui nós estamos estudando aqui, esse é um período onde existe a mão de obra escrava, né? Então não existia essa mão de obra aqui ainda assalariada, tá? Então essa alternativa aqui está errada. Outro erro da questão é a policultura, tá? O sistema de plantation, gente,
é monocultura. Monocultura quer dizer uma única cultura plantada em grandes extensões de terra que a gente chama de latifúndio, tá? Então aqui a questão está errada. Letra C, latifúndio tá certo. Latifúndio são o quê? Grandes extensões de terra. Policultura tá errado, porque policultura tá dizendo poli são várias culturas, né? Na verdade, gente, não era várias culturas sendo plantadas em grandes extensões, tá? Ou seja, era o único produto, gente. E é bom entender o seguinte: aqui no Brasil, no período colonial, a gente tem as grandes extensões de terra. Nós temos a monocultura da cana-de-açúcar, ou seja, a cana-de-açúcar sendo plantada nos latifúndios, nas grandes extensões de terra, tá? Ou seja, o único produto produzido em grande escala nos latifúndios, utilizando a mão de obra escrava e tinha o objetivo de enviar essa produção para o exterior, tá? Então aqui, gente, quando se fala de policultura, a policultura torna-se a questão errada, tá? Letra C, latifúndio, ok. Mão de obra escrava, ok. Monocultura, ok. Gente, aqui é a resposta correta, tá? Letra D de dado. Por que a resposta certa, gente? A letra D. Como eu falei para vocês, o sistema de plantation era um sistema, é um modelo que foi estabelecido no período colonial com a cana-de-açúcar. E a gente vai ter esse mesmo modelo no Brasil República, ou seja, na Primeira República, que a gente chama também de República Velha ou República Oligárquica, tá? A diferença são os produtos, né? No Brasil colonial, nós temos a cana-de-açúcar sendo plantada nos grandes latifúndios, né? Já no Brasil República, nós temos o café sendo utilizado, sendo plantado nessas grandes extensões de terra que nós chamamos de latifúndio, tá? Então aqui, gente, a questão dela tá certa, tá? Porque é uma das características do sistema de planteio, tá? E aqui ainda, gente, tem um quarta que não está aqui, tá? Latifúndio, ok. Mão de obra escrava também, ou seja, o trabalho era escravo. A monocultura, quer dizer, uma única plantação em grande escala. E ainda, gente, tem outra característica que não está na questão, que é o comércio exterior, tá? Toda essa produção que era produzida nessas terras não era para vender internamente dentro do Brasil, era fora, ou seja, exportar, certo? E a letra E, latifúndio, ok. Trabalho assalariado errado, né, gente? Aqui não tinha trabalho assalariado, beleza? Gente, agora só uma observação. Na cana-de-açúcar, no período colonial, nós temos o trabalho escravo. Já na Primeira República, mesmo utilizando o sistema de plantation, nós não tinha mais o escravo trabalhando, tá? Porque o escravo foi liberto em 1888 com a Princesa Isabel, beleza? Essa observação é muito importante vocês saberem, tá, gente? Então a questão 1, a primeira questão, é a letra D de dado como alternativa correta, beleza? Gente, a questão 2, ela foi tema de Enem, tá? Ela caiu no Enem de 2011 e é uma questão muito interessante, tá, gente? Muito interessante, que vocês merecem prestar bastante atenção, que é recorrente em prova cair essas questões sobre o açúcar, né? A importância que o açúcar teve no período colonial. Nós sabemos que o açúcar no período colonial, ele foi o produto escolhido por Portugal para tornar a colonização sistemática, né? Ou seja, nós temos no período no pré-colonial, de 1500 até 1530, a exploração do pau-brasil, né? Ou seja, o pau-brasil, e posteriormente os portugueses, percebendo que poderia perder essas terras para os invasores, principalmente franceses, holandeses. Então Portugal vai tentar vir para cá para o Brasil, fixar moradia, né?
E para fixar essa moradia, precisava ter uma cultura que lhe rendesse lucros, né? E esse produto escolhido por Portugal vai ser o açúcar, tá, gente? Então, Enem 2011, vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, no século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importada do Oriente e produzido em pequena escala no sul da Itália. Não continuou a ser um produto de luxo. Não continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesa casadoiras. Ou seja, gente, eu errei aqui um pouco aqui do enunciado da questão. Está dizendo que continuou, mas continuou a ser um produto de luxo. Quer dizer que o açúcar era um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar entre os dotes de princesas que iam se casar, né? E aí, gente, nós temos aqui o enunciado da questão. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização em virtude de quê? Porque o açúcar foi escolhido por Portugal para dar início à colonização. Ou seja, gente, como eu falei para vocês, Portugal não ia escolher um produto para ser plantado aqui no Brasil, para eles sobreviver daquele produto aqui, se esse produto não tivesse um valor de mercado, né? Então o açúcar, gente, como vocês podem ver no enunciado da questão, chegou a figurar em dotes de princesas. Para vocês terem uma ideia, o açúcar é tão caro, gente, na Europa, que muitos reis que iam visitar outro rei, príncipes que iam visitar outros príncipes, eles levavam açúcar como um presente, tá? Então vocês imaginam um rei levando um presente para outro rei. A gente de cara a gente já imagina o valor que o açúcar tinha, né? E é por isso que a questão está dizendo que Portugal iniciou com açúcar, tá? Em virtude de quê? E aí, gente, a resposta certa era letra D de dado, tá? D de dado porque está dizendo que um lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso, tá? Então, Portugal, gente, não ia investir tanto, porque a gente sabe que para se plantar cana-de-açúcar tem trabalho, né? Tem a questão do desmatamento das matas, a questão de cuidar mesmo, né? A capina dos matos, a colheita, então tem todo um trabalho, né? E Portugal não ia trazer essa cultura para cá e plantar em grande escala no sistema de plantejo sem que esse produto tenha uma rentabilidade aos cofres lusitanos, né? Então a resposta certa é a letra D de dado. Vocês iam encontrar essa questão na página 15 e 33, tá, gente? Ou seja, professor, mas por que duas páginas tão distantes? Porque o livro, gente, um livro didático, infelizmente, eles não seguem uma sequência, tá? Então, o que que acontece? Tem conteúdos que iniciam numa página e a conclusão daquele assunto vai estar já em outro capítulo, tá? Daí a diferença da página 15 a 33, beleza? Mas eu coloquei aí para vocês bem detalhado aí no plano de estudo do aluno, tá, gente? E principalmente na atividade, na própria atividade eu coloquei as páginas onde vocês encontrarão as respostas, beleza?
Questão 3, gente. A questão 3 é uma questão discursiva, tá? É uma questão discursiva que, na verdade, eu já comentei ela aqui hoje já, né? O que diz a questão 3? Quais os interesses de Portugal em colonizar o Brasil? Por que Portugal tinha um interesse em colonizar o Brasil? Por quê? Né, gente? Por que Portugal veio para cá e teve interesse de colonizar essas terras? E aqui tá as páginas, página 15, 16 e 33, vocês iam procurar responder, tá, gente? Primeiro, o que nós temos que entender? Por que Portugal quis colonizar essas terras? Primeiro, gente, Portugal estava passando por uma crise devido à questão da Índia, tá? Portugal lucrou muito, gente, com as chamadas especiarias que ia buscar nas Índias, tá? As especiarias, gente, era cravo, canela, noz moscada, que tinha um valor de mercado na Europa muito grande, tá? Acontece que o mercado das Índias não estava dando aquele lucro mais que Portugal tinha anteriormente. Então, Portugal, quando o Cabral chegou aqui no Brasil, inicialmente, não teve nenhum interesse, tá? Por que não tinha interesse? Porque o interesse era com as Índias. Com essa crise lá nas Índias, quando Portugal começou a diminuir os lucros com as especiarias, eles viram aqui no Brasil uma alternativa para lucrar, tá? Iniciou com o pau-brasil uma colonização de forma predatória, sistemática, aonde não tinham interesse por essas terras. E aí, com o passar do tempo, Portugal viu que aqui no Brasil poderia ser terras propícias para a cultura da cana-de-açúcar. E aí, gente, esse era o objetivo de Portugal, né? Ela lucrar com a cana-de-açúcar aqui e também procurar ouro, né? É só lembrar que na América Espanhola já tinha se encontrado o ouro, né? Mas aqui no Brasil, só no final do século XVII, para início do século XVIII, é que nós vamos ter onde vai ser encontradas as primeiras minas de ouro em Minas Gerais, tá? Então, Portugal, o interesse de Portugal aqui era principalmente com as minas de ouro, tá? E também lucrar com a cana-de-açúcar, tá? Como eu falei para vocês na questão anterior, o açúcar chegou a ser presente de um rei para um rei, tá? Então, na Europa, o açúcar era um produto muito valioso, tá, gente? Então, por tudo isso, Portugal se interessou por essas terras, beleza? Questão 4. A questão 4, gente, manda citar. Aqui teve um errozinho na digitação. Citar as formas de engenho existentes no Brasil. Aqui no Brasil, gente, nós tínhamos dois tipos de engenho, tá? Nós temos o engenho chamado trapiche. Trapiche. O engenho trapiche era aquele engenho, gente, aonde a cana era triturada, era moída, aonde utilizava-se o animal ou o boi. Geralmente era o boi. O boi, ele fazia uma engrenagem aonde o boi era quem fazia a locomoção para triturar essa cana, tá? Então esse engenho era movido a bois, ou até mesmo cavalo, ou escravos, tá, gente? Então a cana era triturada utilizando a força animal ou de pessoas, né, ou do escravo que fazia essa trituração, tá? Então nós temos o engenho chamado de trapiche ou outro tipo de engenho é o engenho real, beleza, gente? Então nós temos dois tipos de engenho. Nós temos o engenho chamado de trapiche
trapiche, que é o tipo de engenho aonde se utiliza a força animal ou do escravo para triturar a cana, ou outro tipo é o engenho real, tá, gente? O engenho real era o engenho mais sofisticado, tá? Só pelo nome já dá para perceber. E esse engenho, gente, era movido a água, tá? Então tinha que ter muita água. O escravo ia jogando a água e a força dessa água geralmente era fazia uma encanação de um rio e a força dessa água ia fazendo com que a engrenagem do engenho fosse triturando a cana, tá? Então o engenho real ele era mais sofisticado, dependia mais de gastos, tá? Então aqui, gente, nós temos essas duas formas de engenho, o trapiche e o real. A questão 5, vocês iam exponha dois fatores determinantes à escolha do açúcar para concretizar a colonização do Brasil. Exponha dois fatores determinantes à escolha do açúcar para concretizar a colonização do Brasil. Como eu falei para vocês, gente, essa questão ela é muito similar à anterior, né? A questão 3. Por quê? Que fatores levaram à escolha do açúcar? Primeiro, o açúcar era muito caro na Europa, né, gente? O açúcar era muito caro na Europa. Segundo, Portugal já conhecia essa cultura, ou seja, já conhecia como plantar, como colher, porque Portugal já tinha plantação de cana nas colônias na África, tá? E também numa parte de Portugal. Então, gente, por conhecer essa cultura e por essa cultura ser vantajoso, uma vez que ia render muitos lucros para a coroa portuguesa, Portugal ele vai investir aqui no açúcar no período colonial, tá? Então esses eram os dois principais fatores. Como eu falei, a rentabilidade que o açúcar ia trazer e também porque Portugal já conhecia essa cultura, já sabia o manejo adequado da cana-de-açúcar. Tá? Então aqui era a questão 5. Questão 6, gente, é muito interessante essa questão 6, tá? A questão 6 diz o seguinte: vocês iam citar as formas de resistência dos negros contra o regime da escravidão ocorrida no Brasil. Gente, durante muito tempo, alguns livros didáticos trazia a figura do negro de forma pacífica, ou seja, escondia muitas vezes, omitia muitas vezes a luta do negro contra a escravidão, tá? Então, gente, é bom entender que o negro não aceitou de forma alguma ser escravo. Pelo contrário, nós vamos ter várias formas de resistência e a questão quer saber isso. Então, nós temos as fugas. O escravo fugia das fazendas do senhor e, uma vez que fugia, procurava lugares que esses lugares fossem protegidos. E geralmente esses lugares eram o que nós chamamos de quilombos, né? Ou seja, quilombos são espécies de lugar onde nós vamos ter uma concentração de negros fugitivos muito grande. Eles fugiam das fazendas e se aglomeravam em um único lugar, né? E ali eles viviam naquele lugar, utilizando, onde eles usavam a sua cultura africana, né? E é bom entender que nesses quilombos, além dos negros, nós temos pobres,
índios, tá, gente? É uma coisa que muita gente confunde, acha que no quilombo só existia somente negros, o que não é verdade, tá? Então nós temos as fugas como uma forma de resistência, nós temos o negro que matava seu próprio dono, seu próprio senhor, o negro que sabotava as plantações, queimando as plantações, arrancando as plantações como forma de resistência. Nós tínhamos um negro que muitas vezes não aceitava a escravidão a ponto de se suicidar. Isso era recorrente, tá, gente? Então nós temos aqui várias formas de resistência que indica que o negro de forma alguma aceitou ser escravo, tá? E remetendo, gente, à questão dos quilombos, nós temos aqui no Brasil o principal quilombo, que é o quilombo de Palmares, né, no sertão de Alagoas, que teve como seu mais conhecido líder o Zumbi de Palmares, que inclusive no Brasil, no dia 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra em homenagem à morte de Zumbi de Palmares, tá, gente? Então, por tudo isso, fica claro e evidente que o negro não aceitou ser escravo. Ou seja, ele foi obrigado a ser escravo. Tá, gente? A questão, ela vai pedir isso, tá? A questão 7 diz o seguinte: foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Gente, quando se fala respectivamente, vocês tomam bastante cuidado, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, quando viu uma questão respectivamente, com a palavra respectivamente, está pedindo a sequência, tá? Então foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Então nós temos, gente, qual a resposta certa? Vamos lá. O envio da Holanda no tráfico de escravos e o desentendimento entre Maurício Nassau e a Companhia Ocidental. Falso. Letra A está falso. Participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Gente, aqui nós temos a letra certa, a letra B de bola, tá? Gente, eu vou comentar só as questões corretas, porque para ir mais rápido, beleza? Então vamos lá, olha. Então, gente, por que é a letra A? Porque a Holanda, ela enriqueceu, foi um dos países que mais, foi o país que mais se deu bem, gente, aqui no açúcar no Brasil, tá? Você pode dizer, professor, mas não era Portugal que plantava o açúcar? Sim, mas Portugal plantava, gente, mas quem fazia o refino desse açúcar? Quem fazia o refino desse açúcar? Gente, é bom entender como que se faz o açúcar. A cana, primeiro era ela moída, o caldo da cana ia para o fogo, ali eles cozinhavam o caldo, colocavam esse caldo para secar e virava uma espécie de uma borra dura, né, escura. E aí quem pegava essa matéria-prima para fazer o refinamento e vender fora não era Portugal, era a Holanda, tá? Então a Holanda ela vai enriquecer muito aqui com açúcar, né? Então a participação da Holanda na economia do açúcar foi muito grande, né? Principalmente em Pernambuco. E o endividamento do senhor de engenho com a Companhia das Índias Ocidental. É uma coisa que vai acontecer aqui, né, gente?
O que vai acontecer? Muitos senhores de engenho, com a vinda do Nassau para cá, para o Nordeste, em Recife, especificamente, o Nassau ele vai emprestar muito dinheiro para os senhores de engenho vindo dessa Companhia das Índias Ocidental. E aí, quando o Nassau ele vai ser expulso dessa companhia, essa Companhia das Índias Ocidental vai tentar cobrar esse dinheiro do senhor de engenho endividado. Tá? Então é por isso que a resposta certa é a letra B, de bola. Questão 8 diz o seguinte: em 1534, o governo português concluiu a única forma de ocupação do Brasil. Seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através de quê? Que vocês iam encontrar na página 21 a 22. Então, gente, quando Portugal veio para cá colonizar essas terras de fato e introduzir a cana-de-açúcar nos grandes latifúndios, o sistema escolhido por Portugal vai ser chamado as capitanias hereditárias. Tá, gente? Então a resposta certa é letra C de casa. Tá, gente? As capitanias hereditárias, professor, mas o que foi essas capitanias hereditárias? Então, essas capitanias hereditárias ao todo nós tínhamos 15 capitanias, né, gente? Hoje nós temos o Brasil dividido em estados da federação. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Aqui no período colonial, as terras aqui do Brasil era dividido nesse sistema de capitanias hereditárias, tá? Ou seja, o Brasil era dividido em 15 partes, tá? Onde cada parte do Brasil, dessas 15 partes, existia um chamado capitão donatário. Essa foi uma forma que Portugal encontrou para melhor colonizar essas terras e ter um controle sobre essas terras, tá? E vamos entender, gente, que esse sistema de capitanias hereditárias já era conhecido por Portugal, por Portugal adotar em outras regiões, principalmente na África, tá? Só que aqui no Brasil, o sistema de capitanias hereditárias não vai dar muito certo, né? Das 15 capitanias hereditárias, só Pernambuco e São Vicente deram lucros para Portugal por vários motivos, né? A distância entre uma e outra era muito distante. Portugal não investia aqui no Brasil, nessas capitanias. Ou seja, gente, as capitanias hereditárias eram o seguinte: quem ficava nessas capitanias ficavam responsáveis por plantar essas terras, por administrar essas terras. E uma parte do lucro dessas terras, na verdade eram muitas terras, né? Porque a gente está falando aqui de uma espécie de um estado, né? Que hoje a gente tem uma noção de estado. Parte do lucro ia para Portugal, né? Então aqui nós temos aqui a resposta letra C. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através das capitanias hereditárias. Bom, gente, aqui a gente ficou por aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês nessas questões. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelas redes sociais para tirar as dúvidas de vocês, se porventura ficou nessa atividade.